E a gente tem um grande prazer, uma honra, né, de estar recebendo aqui conosco nesse dia o Hans Strasbourg, né, que Obrigado. prontamente aceitou o convite e que, como eu disse, né, ele faz parte da história da cerveja em Ponta Grossa, né, a família dele, o pai dele, ele vai nos contar um pouco sobre isso também. E tem também a sua cervejaria, né? Você vai poder contar sobre a sua cervejaria, também já comentou aqui que vai poder divulgar, né, uma opção de Oktoberfest em Ponta Grossa, né? Que De aqueles München. que queiram, né? Também queiram. Mas, então, eu vou brevemente só agradecer muito ao Hans, então mesmo. Já vou passar a palavra, só vou brevemente comentar, então, que o Hans é economista, né, Hans? E ele me passou que trabalhou a vida inteira com agronegócio, com muitas empresas multinacionais, né, prestando serviço, desde o início, né, envolvido com a cerveja, com o pai, né, que é o Sim. nosso maior ícone histórico da cerveja aqui de Ponta Grossa, né, mas eu vou deixar para ele contar, fundador da Mint, por aí vai, e aqui ele colocou que visitou mais de 100 cervejarias aí por uma rota da cerveja, né, Hans, pelo É, nu- mundo. Nunca foi uma rota É, proposital, né? Ela foi acontecendo, né? então, por mim, assim, eu digo que estou muito curioso para ouvir suas histórias, né? Para você contar, então, todo esse conhecimento, toda essa sua experiência que você tem aí para passar, né, para os nossos alunos, os colegas, como você já citou, professores que estão aqui também na sala. Então, acho que da minha parte, só quero novamente agradecer muito, né, por Eu você que estar aqui. agradeço. Eu que E fica agradeço. à vontade, passo a palavra para você. E a gente, quando, assim, pessoal, também, quem quiser fazer perguntas, colocando no chat, eu vou, assim, no momento, o Hans faz uma apresentação inicial, fala aquilo que ele, né, contar a história, o que ele achar mais pertinente. É o momento a gente para, então, o pessoal quiser ir colocando perguntas no chat, eu vou aqui, né, na sequência, já vou deixando aqui, né, separadas e vou depois perguntar para o Hans, mas também, no momento que abrir, né, para perguntas diretas, comentários, esclarecimentos. Como diz, como o nome diz, é um bate-papo sobre cerveja. Então, no Muito bem. momento que vocês quiserem, também, alguém quiser, de repente, também, né, Hans, se você permitir, em algum momento Quem ficar a quiser curiosidade interromper, muito quem quiser grande, interromper, entra com o eu microfone, respondo. né? É. Então, maravilha. Hans, Bom, fique à vontade, a Sandro, palavra é sua. obrigado pelo convite. É sempre bom fazer esse bate-papo, principalmente quando está linkado a uma universidade, a alunos e ao conhecimento, apesar que talvez eles saibam mais, muito mais do que a gente, né, nas suas áreas, são extremamente bem orientados, né? Mas assim, contando um pouquinho da nossa história, talvez isso gere alguma inspiração por essa turma e também no meio dessa pandemia eles possam ser mais criativos e buscar novos projetos, como a gente já vinha falando, né? Então, iniciando lá atrás, em 1974, né, meu pai se formou na Alemanha, trabalhou em algumas. Ele era alemão, nascido, trabalhou em algumas cervejarias lá e veio o convite para a Serpa em Belém, Serpinha, né? Então, naquela época era um, um dono, tinha um dono essa fábrica, que era um alemão também, e eles selecionavam os melhores currículos lá da faculdade e traziam para o Brasil, né, para desenvolver novas cervejas e melhorar as fábricas. Então, meu pai chegou no Brasil através desse contrato de trabalho, né, em 74, finalzinho de 74. Aí lá ele iniciou o aprimoramento da fábrica, parte técnica, né? Sempre no Brasil tinha pouca mão de obra. Até hoje a profissão do mestre cervejeiro não é regulamentada no Brasil, né? E
Nisso ele lançou lá a Serpinha, que era uma cerveja que funciona até hoje, puro malte, é exportada, é uma boa, muito boa cerveja. Aí, saindo de lá, ele entrou no Grupo Antártica, já na finalzinho da década de 70, 77, 78, eu já era nascido. E nisso ele foi para o Grupo Antártica em Manaus, né? Aí começou a peregrinação, né? Vida de mestre cervejeiro é sempre como militar, né? As indústrias vão mudando o cervejeiro a cada 2, 3 anos ou menos para resolver problema na outra fábrica que precisa, ou para construir uma fábrica nova, né? A fábrica de São Luís do Maranhão foi meu pai que construiu, né? Então, além de outras. Então, nisso foi digamos assim, uma peregrinação pelo Brasil, né? Belém foi para Manaus, Manaus, Maranhão, Maranhão, ele ainda estava em Manaus, né? Indo e vindo. Então, daí depois foi para Camaçari, na Bahia, de Camaçari, na Bahia, para Rio Grande do Sul, Montenegro, Montenegro, Ponta Grossa. Aí nesse tempinho de Montenegro para Ponta Grossa, ele ficou um bom tempo em Ponta Grossa. Eu estudei aqui, me criei aqui em Ponta Grossa, né? E nesse estágio em Ponta Grossa, ele desenvolveu, veio para salvar também a nossa original, que era aquela cerveja da Antártica, né? Na década de 80, ela já estava perdendo um pouco do drinkability dela. Era uma cerveja muito antiga, receita da Adriática, pesada. E quando ele veio para cá, ele deu uma reformulada nessa cerveja, fazendo com que ela se tornasse mais leve, mais saborosa e, obviamente, virou um sucesso. Né, que é aquele negócio que tinha na época de, pô, vamos disputar uma caixa de original no tapa, né? Tinha gente que vinha de fora para buscar uma caixinha, e era muito difícil, porque a produção era limitada, e essa fábrica da Antártica em Ponta Grossa, ela era uma fábrica realmente bem artesanal, né? Ela não era muito automatizada, era uma fábrica antiga, desde a Adriática. Claro que foi feito alguns upgrades nela, mas mesmo assim era uma fábrica aonde ainda pesava a mão do cervejeiro, né? A gente tem hoje em dia fábricas extremamente automatizadas que você não chega nem próximo às tinas de mostura, de fervura. Você só anda na sala ali, como na Ambev, você vê aquilo funcionando, não pode jogar uma xicrinha de lúpulo lá dentro porque é tudo fechado, né? E na Antártica aqui, além da fábrica ser esse charme que era no centro da cidade, também havia mais a participação da população local, porque todos os dias passavam trabalhadores indo para o seu trabalho, para a escola, passavam na frente da fábrica, davam um oi para o cervejeiro e sentia aquele cheirinho de mosto, né? E isso foi um grande charme que se perdeu na cidade. E, mas claro, tudo é uma evolução. A gente não pode também só viver disso, né? Muitas coisas boas aconteceram, né, depois. E voltando à época dos anos 80, no final dos anos 80, a gente, Ponta Grossa tinha uma grande vontade de ter uma festa do chopp. Uma festa, isso era a época do prefeito Pedro Vosgrau, né? E essa festa do chopp, para que ela acontecesse, tinha que ter uma cerveja especial, né? Então, o pai desenvolveu a München Extra, que era a cerveja escura, o chopp escuro, né? E essa foi a cerveja exclusiva da primeira München Fest, uma cerveja desenvolvida numa Munich Dunkel, né? No estilo Munich Dunkel, para festa de Ponta Grossa, né? Lógico, bem adaptada ao paladar brasileiro, bem leve. Pense numa Pilsen puro malte escura.
Eu lembro, era criança, tinha 13, 14 anos, mas já podia tomar um copinho. E eu lembro bem do paladar, assim, puxa, era tão refrescante e leve. Não era, as pessoas têm ideia de uma cerveja escura, uma cerveja pesada, uma cerveja que você toma 2 copos e já está estufado. Não, essa era uma cerveja extremamente leve, tanto é que foi um sucesso, né? E, inclusive, hoje a gente reproduz essa cerveja na cervejaria, né? Ela nunca ganhou prêmios porque ela realmente foge um pouquinho do estilo do BJCP, né, que é o parâmetro. Por quê? Porque a gente quis fazer ela adaptada ao gosto do brasileiro, né? Para o cara tomar no verão, tomar no inverno e não ficar com aquela sensação que está tomando uma bomba, né, de 8% de álcool, 6% de álcool. Não, essa é uma cerveja de 4,8%, no máximo 5%, e muito leve, boa de tomar. Então, né, nesse final dos anos 80, veio a primeira München Fest, com uma cerveja especial, totalmente formulada aqui, né? E a população participou muito dessa festa, né? Tinha desfile, a sangria do primeiro barril era lá no Banco do Brasil, né, com o prefeito, com as autoridades. Esse glamour, esse charme, esse envolvimento da sociedade, hoje a gente não consegue mais recuperar, eu acho, né? Eu vejo a cidade extremamente objetiva, mas a gente não desiste, né, Sandro? A gente procura manter a velhinha acesa, a chama acesa, para buscar, de repente, essa participação novamente, né? E, bom, passando dos anos 80, início dos anos 90, aí o pai foi convidado para ir para Assunção, numa cervejaria grande lá, um equipamento 100% alemão, uma Ferrari, cara. 1 milhão de litros mês, 1,5 milhão de litros mês. A cervejaria foi feita ampliações lá também, e lá ele também criou algumas cervejas, né? E era a Munich. Munich era o nome da cervejaria, e lá ele criou a Munich Royal, a Munich Imperial, aí tinha os litrão, e lá tudo puro malte. Década de 90, no Paraguai, não se tomava cerveja. Claro que tinha umas ou outras lá, tipo cervejas mais baratas, né? Mas tudo cervejas nessa fábrica puro malte, né? Tinha muitas marcas de cerveja puro malte lá. Década de 90, só para vocês terem uma comparação com o Brasil, no Brasil já se trabalhava a raiz maltose desde os anos 80, um pouquinho antes até, né? Raiz maltose é o xarope de milho, né? Um concentrado de milho, para quem não conhece. Então, arroz sempre se misturou na cerveja, no Brasil, né? E fora do Brasil também. E também não tenho nada contra o milho ou o arroz, né? Na verdade, a gente tem até que levantar as mãos e aplaudir esses cervejeiros aí que conseguem fazer boas cervejas na indústria grande com matérias-primas não tão boas como a nossa, de cervejarias artesanais, né? A gente tem esse acesso a usar 100% um malte alemão numa receita, né? E numa Ambev, numa Heineken, eles não conseguem fazer isso pelo custo, né? Mas ainda assim fazem excelentes cervejas, né? Isso é uma questão de realmente conhecimento, equipamento, né? E não é só nenhuma cerveja ela fica boa só por causa da mão do cervejeiro. A matéria-prima tem que ser boa, né? O equipamento tem que ser bom, né? E eu vejo que mesmo assim a tecnologia realmente acompanhou tudo isso, né? Então, beleza, saímos do Paraguai, daí o meu velho foi trabalhar na indústria química, na Ecolab Química, né? Não sei se você lembra, ainda existe. A Ecolab estava em São Paulo, uma empresa norte-americana, metade alemã, metade americana.
e lá ele assumiu a diretoria para a indústria de bebidas, ou seja, os produtos que eles fabricavam se destinava à indústria de alimentos e bebidas, né? Aí ele virou diretor no Brasil, daí África do Sul, América do Sul, e nisso as minhas viagens para visitar cervejarias foram cada vez mais intensas, né? Então, início da década de 90, 94, 95, numa das viagens para a África, eu conheci a famosa Guinness, né? Lá tinha uma fábrica que fabricava sob licença a Guinness. Era feita na SAB, South African Breweries. E, cara, aquilo lá era uma stout, né? Você conhece a Guinness. Era uma stout fantástica, nitrogenada, direto do barril. Ali a anteninha ligou. Foi a primeira coisa diferente que eu tomei, porque até então minhas viagens eram mais para a Europa, para a Alemanha, né? Devido à família toda lá. E Kölsch, Pilsen, Munich Helles, Dunkel, Dortmunder, Altbier, todas essas cervejas alemãs, para mim, eram muito conhecidas, muito, é, como se diz, muito próximas, né, da nossa infância, a gente via aquilo tudo. Agora, uma Guinness, uma Stout, eu nunca tinha tomado, né? Aí começou, poxa, ali começou um interesse muito grande pela cervejaria, né? E andando no meio da fábrica, vendendo produto para limpeza e sanitização de fábricas, e ali a minha paixão realmente começou, né? Fazer a vida do cervejeiro um pouco mais fácil, né? Essa era a missão do meu pai depois que saiu das cervejarias, né? E futuramente ele veio a trabalhar muitos anos nessa empresa, na Ecolab. Depois disso, ele foi para a indústria de cana, também na área de fermentação, né, vendendo antibióticos para produção de álcool. Quando você fermenta a cana, ela gera lactobacilos. Esses lactobacilos comem o açúcar, né, e diminui a eficiência da produção de álcool, de etanol. Então, era coleta de amostra, teste, análise, quantas células de lactobacilos tem por parte por milhão, para poder dosar antibiótico, diminuir a contaminação e assim fazer a indústria de cana ser mais eficiente e competitiva também, né? Aí foram alguns anos nesse ramo, eu também viajei muito nisso. Eu trabalhei 2 anos com ele nessa empresa, era a Phibro. A Phibro é o lado da Animal Health da Pfizer, né? Então, Pfizer faz remédios para humanos e a Phibro faz para animais e indústrias, né? Também um trabalho fantástico que a gente desenvolveu, uma experiência sempre. Você reparou que sai da cervejaria, mas vai para a indústria química para atender a cervejaria, aí sai da indústria química, vai para o antibiótico para fermentação. Fermentação é uma coisa que o cervejeiro tem que dominar muito, né? Microbiologia. E dali para frente, aí foi alguns anos na Fibro e infelizmente em 2007 teve lá um ataque no coração e morreu, né? Mas ainda estava na Fibro, né? Então, ali, 2007 foi um divisor de águas, né? Em 2008 para 2009 eu peguei toda a literatura que meu pai tinha da faculdade lá de Munique, né? Ele era formado na Faculdade Técnica de Munique, e eu estudei em casa, Sandro, toda a literatura. Os, os 5 anos dele eu estudei em 1 ano e meio, 2 anos, em casa.
todos os livros, todas as disciplinas, e aí eu comecei a testar, a fazer na panelinha e desenvolver na prática aquilo que eu tinha lido, né? Aí em 2017, não, 2013 para 14, eu saí do agronegócio. Saí do agronegócio para montar a minha fábrica, porque eu já estava um pouco mais craque, vamos dizer, em relação ao início dos estudos, né? E em 2018 a gente conseguiu inaugurar a nossa cervejaria, né, a Strasburger. E todos os equipamentos, sendo tanques, panelas, tinas, tudo que tem lá dentro eu desenhei junto com meu sócio, Trajano, e a gente desenhou, procurou um serralheiro, e o serralheiro, construiu todos os nossos equipamentos, também muitos deles baseados naquilo que eu vi lá atrás. Por exemplo, tanques de fermentação e maturação, não se usa no Brasil tanques horizontais, né? Eu tenho dois, eu construí dois tanques horizontais, na Alemanha é muito comum, na Inglaterra também, e esses tanques horizontais, eles permitem que você tenha uma cerveja mais limpa, porque a área de contato dele é muito grande, né? Não é um cilindro cônico que tem só um fundinho ali para decantar, né? Então, ele tem a vantagem da área de contato e a formação de ésteres, né? Ésteres, mais ésteres frutados, menos, e tudo isso é uma fórmula, um cálculo que se faz com o diâmetro, com o tanto que você vai encher esse tanque, e isso te possibilita uma fermentação direcionada. Ah, eu quero uma cerveja com muito aroma de fruta, muito frutada, ésteres frutados. Aí você faz o cálculo, quanto que você vai preencher do tanque e tal, e vai chegar num fator, num índice que ele vai te permitir ser mais ou menos esterificado, por exemplo, né? A maturação ocorre muito mais homogênea e mais parece que a cerveja absorve melhor os aromas e os sabores, né? Então, para cervejas assim elegantes, aonde a gente não pode errar muito a mão, esse é um tanque fantástico para se trabalhar, né? A grande diferença de se fazer uma IPA e uma Pilsen, a Pilsen, qualquer errinho vai aparecer porque é uma cerveja neutra, uma cerveja muito elegante, então você não tem sabores predominantes de manga, de limão, de maracujá, como numa IPA, né? Então a IPA você tem uma salada de fruta, que não estou criticando, ao contrário, eu adoro a IPA, mas qualquer erro de produção, ou seja, uma barbeiragem na fermentação ou uma falha na maturação, ou até antes mesmo nas panelas, você corrige com aroma, com dry hopping, né? Então ele fica muito mais, digamos assim, mais fácil de se controlar, né? E na nossa cervejaria a gente ainda não tem filtros, é uma cervejaria pequena, a gente tem uma capacidade produtiva lá de, assim, estourando, trabalhando igual um maluco, de 10 mil litros mês, tá? E a gente trabalha com ela não pasteurizada, não filtrada, porque a gente consegue passar por todos esses processos. Para você ter ideia, uma fermentação de Pilsen minha, ela hoje está em torno de 15 dias, cara, 13, 15 dias, né? As cervejarias artesanais hoje buscam já a velocidade de uma indústria. A gente não, a gente não tem essa pressão pelo tempo, porque a gente entende que trabalhando com o tempo e respeitando o período de maturação e de fermentação, a gente vai ter uma cerveja melhor, né? Então,
Quando eu vejo cervejarias pequenas querendo fermentar uma Pilsen em 3 dias, isso é de doer o coração, né? Então, a gente buscou cepas de fermento também que trabalham em temperaturas mais baixas e num período mais longo, né, para ela fermentar devagar, uma Pilsen. Uma IPA, uma IPA vai 5 a 8, 9 dias, mas a gente procura fazer lentamente, a baixa da temperatura nos tanques. O pessoal soca o dedo ali em um dia, em 8 horas, ele sai lá de 15 graus para 1 grau. A gente faz isso em 2, 3 dias, escalonado, para poder haver a coleta correta da levedura, né? A levedura, quando ela é colhida numa temperatura ótima, você pode reaproveitar ela mais vezes e ter ela mais saudável, né? Então, essa é a carinha da Strasburger, né? A gente procura fazer as coisas ainda um pouco mais rústica, respeitando os tempos, a natureza, né? A gente não acelera nenhum processo. E se faltar cerveja, ótimo, porque isso também é saudável, né? Quando falta é porque vendeu tudo, se vendeu tudo é porque é bom, né? Então a nossa Pilsen, a nossa original 1987, é uma cerveja que eu tenho uma vez por mês, cara. É uma semaninha lá, 12 dias, no máximo 10 dias, eu tenho ela à venda e acabou. Aí no mês que vem tem de novo, né? Porque é uma cerveja que me demora 15 dias para fermentar, mais 20 e poucos dias de maturação, né? Então, a Strasbourg, além disso, tem o nosso bar ali em cima. Embaixo é a fábrica, em cima é o bar. Então, tem tudo disponível nos tanques para o cara tomar direto do tanque lá em cima. Você viu os 5 tanques que eu tenho, né? Então, a cerveja, quando está pronta, a gente joga para o tanque e a pessoa toma direto do tanque. É um atrativo, né? Não tem nenhuma cervejaria com o seu bar ali, o seu brew pub que sirva aqui na região ou no Paraná, direto dos tanques, né? E os tanques horizontais que eu falei de maturação e fermentação, a única que tem no Brasil é a Heineken. Só eles trabalham com tanques horizontais, né? Essa tecnologia ninguém quer, porque perde-se mais tempo. Uma cerveja, para você carbonatar ela dentro desse tanque, é um sacrifício, cara. Então, é tudo feito com muito cuidado, com muita técnica, muita ciência, para ter realmente um produto diferente. Eu nem diria melhor ou pior. Eu acho que esse é a palavra correta. A gente não é melhor que ninguém, também acredito que não é pior, mas a gente é diferente. Lembra aquela coisa, você escuta o primeiro acorde de uma música e você sabe qual é a banda? O nome disso é genuinidade, exclusividade, né? E a cerveja, quando você toma o primeiro gole, você tem que também ter aquela identificação com a cervejaria, né? A comida, você põe a primeira garfada na boca, você sabe que o feijão é da tua mãe, né? E a gente busca isso lá na cervejaria. Além de servir toda essa linha de chopp e garrafas também, a gente também engarrafa. A gente também tem uma cozinha muito bacana que explora o lado alemão, o lado brasileiro da culinária. São porções, aperitivos. Também não são melhores nem piores que a concorrência, mas são diferentes. Tem a marca registrada Strasburger, né? Então, em linhas gerais, foi um empreendimento que me tirou de todos os outros, de qualquer emprego, e eu vivo exclusivamente hoje da cervejaria, né? Às vezes tem épocas difíceis, como foi a Covid, ainda é, né? Mas lá naquele período de abril, maio, junho, cara, tava tão difícil, a gente teve que baixar as portas do bar, foi complicado, sabe?
E hoje, devagarzinho, a gente já está voltando. No bar ainda tem aquele distanciamento, as mesas ainda estão só com 40% da ocupação que tinha antes, né? A gente tinha espaço para 70 pessoas, agora estamos com espaço para 28, mas aos pouquinhos vai se agregando uma mesa, parece que em novembro já vai subir para 50% e por aí vai, né? A gente ainda não saiu da pandemia, né? Então eu não vai ser a nossa fábrica que vai entrar nessa história de colocar 100 pessoas aglomeradas, 200, 300 e ninguém de máscara e tendo a possibilidade de alguém se contaminar, né? Não é para ter medo, desespero em relação à Covid, mas eu acho que tem que respeitar e se cuidar, né? As pessoas não podem parar de trabalhar, não podem deixar de estudar, mesmo que em casa, mas eu acho que o cuidado, o distanciamento, a máscara, o álcool gel, isso aí a gente não pode abandonar ainda, né? Bom, vou abrir aqui um intervalo, se alguém quiser fazer alguma Valeu. pergunta. Não, muito legal. História riquíssima, né, Francis? Eu É a espero que primeira tenha pergunta, conseguido sintetizar, né? Eu falei sim, aí não, foi bem de didático, quase 50 anos de história né? em meia hora, né? O seu pai é Ian, é isso? Jan, Jan, É Ian, Jan, né? Jan Ian, Strasbourg, Ian, é. Ian Stevens. Uhum. Não, bem legal, né? É uma história interessante, né? E quase um cigano aí, né? Pelo mundo, né? Família e tal, Exatamente. isso traz muita É, cultura, né? e nada disso seria possível sem a minha mãe, a dona Celina, porque ela também, Sim. do jeito dela, com a brasilidade dela, ela também Uhum. conseguiu sempre manter a família junto e para frente, né? Uhum. Então, eu mando um beijo para minha mãe também, Ah, para minhas filhas, para minha esposa, né? Para toda a família, meus amigos, legal. Depois vai estar gravado, você vai poder também, tá? né? Mas então, ótimo. Nesse momento, estão abrindo agora também questionamentos de todos aqui, quem tiver interesses, curiosidades, né, que o Hans aí possa nos contar também, e também sobre conhecimento de cerveja, como ele colocou, acho um aspecto aí muito importante, que em um ano e meio dedicado aí autodidata, né, de ler todo o material bibliográfico aí que o pai tinha em, respeito, Sim. em relação às cervejas, né, isso Tem tudo, livros de 1912, imagina, 1890, tem livros que, aqui que dessa legal. data. Tudo em alemão, hein, cara? Olha aí. Precisamos fazer Não tinha uma exposição qualquer hora. Vamos Fazer na fazer, é uma próxima boa. Oktoberfest, fazer uma exposição. Mas já temos uma pergunta aqui. Tem alguns colegas, né, dando parabéns, grande abraço, professora Giane, Carlos, né? Onde que vê isso? Então, no chat, acho que você está no celular, Ah, agora. vendo Não, eu tô no três pontinhos, computador. acho ali. Mas o Uhum, Magno está perguntando, acho uma pergunta bastante pertinente, né, Hans? Até para saber sua opinião, acerca da uhum. família, e eu já acompanhei também seu irmão no Lagoa, falando sobre isso. Bom, vou deixar com você aí também essa questão, né, da tradição da Münchenfest, né? Se ela pode retornar à cidade. Houve uma tentativa, né, no ano É, passado, né? No ano sim, passado, né? sim. Mas assim, graças a Deus que houve, né? Porque, meu Deus do céu, a Münchenfest estava se transformando Olha, em caso de polícia, né? Mas assim, deixa para você falar, por favor. o grande Magno, assim, uma opinião muito pessoal, eu acho que sim, né? Mas eu também acho que essa tradição, ela pode andar junto com os dias de hoje, né? Eu não vejo assim a München Fest sendo só uma festa que tenha que ter música só alemã ou a cultura só alemã. Eu acho que tem que ter, é uma festa alemã, mas o equilíbrio de dentro de 5, 6 dias de festa ter também um pouquinho da tradição local, né? Eu acho que
as raízes locais, seja o holandês, o russo, o polonês, o brasileiro, o samba. Eu acho que isso tudo, se tivesse assim um pouquinho uma pincelada nisso tudo também e poder ter junto as outras etnias, né, que eles se sentissem parte realmente dessa festa, eu acho que funcionaria. Eu achei a tentativa do ano passado bastante válida, né? Não tenho grandes críticas. Eu acho que as coisas aconteceram realmente muito rapidamente na organização da festa. Poderia ser melhor nesse sentido, mas a ideia, a tentativa do resgate, eu acho que foi bacana, né? Talvez para os próximos anos aprimorar isso aí que eu falei, minha opinião, né? Trazer toda essa. Poxa, Ponta Grossa tem uma influência tão grande de russo, polonês, japonês, holandês, alemão, brasileiro, carioca, é gente de todo lugar aqui. Então deixa todo Uhum. mundo participar um pouco, né? Sim, Talvez assim ela vai ganhar mais espaço ainda. Essa é a minha sim. opinião. Eu acho que é bem isso, né? Essa tentativa, porque estava totalmente, né? A festa estava totalmente desvirtuada, né? A gente via, tanto Uhum, que eu tive o prazer também de acompanhar os Oktoberfest que a gente tentou fazer, né? Para tentar fugir até da Meeting Fest, daí virou Oktober PG, uhum, e foi, assim, muito legal, né? Estava diretamente envolvido, pudemos trazer, né? Eu lembro uma colega nossa, professora da UTFPR, né? Que ela tem um grupo de uhum, dança alemão, e ela trouxe o grupo dela. Então, eu acho que esse é o caminho. Pena que esse ano não conseguiu, né? Vai ter que dar essa quebradinha, mas que eu acho que tem que virar um bem público de Ponta Grossa, né? Não permitir que seja explorado apenas financeiramente, né? Que ele traga isso, como você falou, pode ter shows famosos, pode agregar tudo, mas que tenha essa oportunidade da população local e a história, como eu falei, né? No começo a gente tava batendo papo, né? uhum, Pessoal, e aí tava falando que quando eu fiz a pesquisa sobre festas tradicionais de uhum, cerveja no Brasil, uhum. então aparece, né? Oktoberfest de Blumenau, do Rio Grande do Sul, lá esqueci o nome da cidade, e aí aparece também a Minting Fest de Ponta Grossa, quer dizer, tá no Wikipedia ali, como dentro das Sim, festas tradicionais do Brasil, a Meeting Fest também aparece. é uma, uma festa que, se eu não me engano, já entrou 60 mil pessoas num dia, na época que era lá no centro de eventos, né? O problema disso não está nas 60 mil pessoas, nem na música. O problema está no que acontece depois que as luzes se apagam, né? As brigas, gente se acidentando, isso aí também não é legal, né? Então, tem que mudar um pouquinho, talvez, a educação, né? Poxa, vai beber, pega um Uber, pega um táxi, né? Agora, É. eu acho que é por aí. Não, o Leonardo tem uma pergunta aqui para você, né? Ele E está é perguntando, mais Leonardo, comum na cervejaria. o que você acha? Não, cara, eu acho que um dos problemas que poucas cervejarias dão, não sei se isso ele se refere às grandes ou às Uhum, artesanais, né? Mas assim, falando das pequenas, eu acho que é limpeza, né? uhum, Eu acho que a parte de sanitização, de cuidados com os pontos críticos, né? Trocadores de uhum, calor, essas coisas. Acho que também não são erros, o que eu vou falar agora, mas a composição das receitas, as artesanais e qualquer uma, está livre para fazer o que quiser, né? O mundo é democrático, né? Então, uhum, eu acho muito bacana aquelas cervejarias que não seguiam muito pelo estilo tradicional e dão aquele toque pessoal na sua cerveja. Nas grandes,
Cara, às vezes acontece garrafa mal lavada. Também acho que está um pouco voltado mais para limpeza, sanitização, controle microbiológico, né? Esses são, para mim, os maiores erros, né? Não, Eu acho que tem até, talvez, a pergunta dele vem do problema da cervejaria lá de Minas Gerais, né? Que hum, também é, de é certa o forma, não que caso, é um erro ali, mas ali eu acho que foi também excesso de querer ganhar muito em pouco tempo, sei lá, mas não sei como é que você... essa de Minas lá foi uma bobeada muito grande, né? Que custou vidas, né? Então, Pois é. as cervejarias têm que ser, em primeiro lugar, melhor fiscalizadas, né? Uhum. No sentido de que produtos elas usam, né? Porque, de repente, o cara tá lá, não é o caso da Baker, né? Porque ela é uma cervejaria Uhum. grande, tinha profissionais bons, a gente até nem sabe o que de verdade aconteceu. Mas nas pequenas ou nas grandes, tanto faz, eu acho que a fiscalização da entrada e saída de matéria-prima, se tem procedência, os laudos, isso tudo tem que ser melhor fiscalizado. Eu até comento isso, né, dentro dele, porque ali, um erro básico em uma cervejaria pequena, né, comete, Uhum, a Baker estava crescendo demais, é usar, né, dietileno glicol. Todo mundo usa álcool, então álcool no máximo vai deixar mais alcoólico e se contaminar, já qualquer no paladar você já vai detectar, no máximo vai dar sem dúvida, uma ressaca maior, sem mas não vai dúvida. dar, né? Então, só para também deixar claro aqui pro pessoal que ali também entrou num outro, como eu falei, acho que envolvia muita necessidade financeira, né, de querer fazer mais Uhum. eficiência nos tanques, e aí o etileno vai lá para baixo, né, por aí vai. Mas ninguém usa, né? Todo mundo usa álcool mesmo, isso não corre Ou o risco algum. glicol alimentício, né? O glicol alimentício é o melhor que tem, apesar de ser caro. Então, Uhum. o álcool já não é o dietileno, né? Então, ele já não vai É, ter o mesmo não tem, impacto, mas né? legal. Ali com você estava contando, né, desse tempo aí com seu pai, esses aspectos de aprendizado, você tinha então um acesso, né, poderia visitar fábricas, isso foi via seu pai que tinha É, esse trânsito aí. esse trânsito livre, é claro que ajudou, né? Porque em qualquer viagem que eu fizesse sozinho, eu sempre podia visitar alguém de cervejaria porque era amigo do meu pai, né? Uhum, Conhecido, né? Então, existiu a curiosidade minha quando recém-saído da adolescência, já de começar a visitar, e também devido ao trabalho do meu pai, putz, eu amava ir em cervejaria, né? uhum. Então, a gente acabou realmente visitando muitas mesmo. Eu calculo bem mais de 100 É. cervejarias, E bem tem mais. alguma que, além da Guinness, tem mais alguma As, experiência que você lembra assim de? as cervejarias em Colônia, na Alemanha, que é a cidade da minha família, né? Elas são cervejarias de alta fermentação, só se faz Uhum, crush, né? E assim é muito bacana o layout delas, né? Elas são normalmente no subsolo, ou os tanques são lá embaixo, como lá na Uaquell, na República Tcheca, né? Lá, uhum, quanto mais profundo é o tanque, mais no subsolo, mais mantém uma temperatura ideal para as cervejas deles, né? Seja uhum, no inverno, no verão, eu acho que essa tecnologia natural de explorar o solo, as profundidades, para você gastar menos refrigeração, para não ter uhum, refrigeração, eu acho isso fantástico. Então, as que mais me marcaram foram essas cervejarias em Colônia, em Munique é uma história, né? Não tem como não uhum, gostar, né, de toda aquela história da Bavária, né? uhum, É, essas cervejarias no Brasil da época dos anos 80, Antártica, Brahma, eram ainda muito europeias, né?
Ponta Grossa, por exemplo, é inesquecível, né? Aquelas tinas de fermentação aberta. Para você Uhum. ter ideia, não se fermentava a cerveja em Ponta Grossa em tanques fechados. Caramba. Era em fermentação de tinas abertas, tanque Mas aberto. aí, mas e- Temperatura controlada em adega. 8 graus, 6 graus, daí o começava espaço todo que era a adega controlado. inteira controlada, a temperatura. Deixava o Inclusive, para tanque. você entrar lá dentro, tinha um excesso enorme de gás carbônico, né? Então, para Uhum. você entrar, tinha todo o cuidado de ver a luzinha lá, apagar, agora Hum, pode entrar, porque tiramos, tinha a aham. exaustão do Exaustão. CO2, né? Que interessante. Então, as tinas aqui de Como se fosse fermentação eram todas abertas, né? Isso faz o quê? Faz com que a cerveja, ela, no caso de uma Pilsen, que ela seja realmente assim, que saia todos os sabores e aromas uma flavor. indesejados, Uhum. porque vai para a atmosfera, né? Uhum. Não fica sob pressão, né? Pode estar solubilizando de novo, né? É, Então, de e qualquer um forma. pouquinho, e se fazia a colheita da levedura para o reuso por Hum. cima. Por cima. Sim, porque quando ela começava a escurecer, fazia Tá. aquela, o Krausen, né, que eles chamam, que Aham. ela Sim. fica Aham. marronzinha para preta. Aham. Logo depois eles já colhiam, e por baixo também, mas a mais Aham. saudável é a de cima, Hum. né? Mesmo caso. Então, quando você tem uma fermentação aberta, um pouquinho antes dela acabar, chegou lá numa densidade X, se você Aham. fez o teu teste de densidade antes da fermentação, a viabilidade e a atenuação do teu fermento, se é Hum. 80%, quando chega lá a 70% fermentado, eles transferiam para os tanques horizontais para Uhum. terminar a fermentação nesses tanques e ganhar o gás carbônico também, Uhum. reter o gás carbônico, né? Então, a gente não tem somente os tanques abertos, mas ainda é um Uhum. sonho meu. Tem que fazer uma sala muito higienizada também, né? Ah, mas tecnologia de hoje, você antes era tudo em azulejo. Uhum. Hoje você consegue fazer uma salinha pequena revestida inteira de inox, se você quiser, né? É. Uhum. Antigamente Não, é. os tanques aqui da Antártica não tinha nenhum tanque de inox, era tudo aço carbono revestido com aquele tipo um epóxi, né? É. Era um material que não transmitia gosto. Agora você falou uma coisa. E aquela história da lavagem dos tanques? Né? Não tem uma história que uma vez lavaram os tanques, que daí É, deu uma contaminação? Uma vez eu vi essa história sobre tinha dado isso um aí problema até, não sei se isso é lenda, eu você sabe dessa história? não lembro exatamente dessa história, mas o que acontecia muito com esses tanques é que, dependendo do produto que você aplicava, É. esse revestimento, tipo uma tinta que se era passado lá, isso aí Uhum. começava a descascar e sair. E já É, aconteceu de sair então, isso aí dentro da garrafa de cerveja, no líquido. alguém me falou que daí isso também, não sei se provocou até um problema, né, de ter que Exato. acabar. Eu acho que isso também levou a ter que fechar alguma coisa, né? Não sei. Eu acho que não, eu acho que isso Não, foi mais a questão da fábrica não ser uma fábrica que acompanhava a eficiência das acaba fábricas de por- hoje. Uhum, Era uma entendi. fábrica que passou a dar prejuízo, né, cara? Sim, Entendeu? sim. Olha o Trajano aí, ó. Aí. Ó, Opa! já falei dele uns minutos atrás aí, o cara, mas Se agora ele quiser também. É que eu tá estava na deitado. estrada, cheguei agora. Tudo bem? Tudo Bom, jóia. Trajano, seja bem-vindo. Obrigado. Bem no É, horário do meu trecho de Castro para Ponta Grossa aqui, não deu para pegar o começo. O É, começo, o meio. eu sinto ele dizer que você tem 2 minutos para falar.
Mas, eu vou aproveitar o Trajano, né, que são sócios, então uma pergunta que a gente faz, porque também tem a questão do objetivo, já comentei com o Hans, da questão do empreendedorismo, né, e todas as dificuldades que a gente sabe que principalmente que a gente está na academia, a gente vai para o mundo, eu já vivenciei isso, a gente vai para o mundo, né, empresarial, sai da academia, a gente faz muito projeto, mas aí é uma outra pegada de projeto, né? Uhum. Mas aí a gente está perguntando, né, e principalmente como o Hans também é ex-aluno do IPG, você também, Trajana, da casa? Também fiz o IPG. Então, todos os alunos do IPG, então, os palestrantes anteriores, o Ricardo, a Lorna, né, então até era do nosso curso, enfim. Então, como ex-alunos do IPG, aqui muitos alunos do IPG e também de outras instituições, né, como já dito, de vários locais do Brasil. A pergunta é em relação a esse empreendedorismo, né? O que vocês diriam para essa nova geração? O que vocês veem como os grandes gargalos? E assim, se vocês, para ajudar, né, aqueles que de repente queiram também se aventurarem nesse mundo do empreendedorismo, qual seria a dica valiosa? O que vocês diriam? Bom, eu vou falar a minha dica e realmente é só isso que precisa. Muita coragem, porque o Brasil ainda precisa melhorar muito no trato com o empresário, principalmente com o pequeno e o microempresário, né? Então, a pessoa que vai se aventurar e virar empreendedor e virar empresário, ela precisa ter, antes de mais nada, muita coragem, né? Fora a coragem, guardar um bom dinheiro para as marés baixas, né? Não ter uma vida muito luxuosa, porque quem tem empresa, seja de qual ramo for, em algum momento do ano ela vai diminuir o seu faturamento e vai precisar ter um respaldo financeiro, né? E, além disso tudo, conhecimento naquilo que você vai empreender. Porque sem conhecimento você está fadado ao sucesso mais rápido ainda do que um empresário mal sucedido que passou ali 5 anos. Sem conhecimento, ele vai perder antes ainda. Então, essas são as minhas dicas, né? Agora fica a palavra aí para o Trajano. O Hans falou, a última dica dele era justamente o que eu ia falar. Vocês têm que conhecer o mercado, não só o produto de vocês, mas o mercado no qual ele está inserido, porque é cruel. É cruel. A gente, como pequeno empreendedor, pequeno empresário, e acredito que 99,9% das empresas passaram por isso daí, vai chegar um momento, vai se deparar com uma situação inusitada, que a culpa é justamente essa, você não conhecer, você não ter previsto, não ter sabido que uma hora poderia ocorrer uma situação que ia te dar um revés desse daí. Você pode ter um bom produto, um bom serviço, não estamos falando só de cerveja, se aplica a tudo, mas não conhecer o workflow todo o processo ali. Então, uma hora você vai levar uma rasteira e isso daí vai ter que causar uma ré no teu negócio que poderia ter sido evitado com um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de estudo, um pouco mais de dedicação à causa. Exatamente. Essa é a dica. Questão do conhecimento, né? A formação permanente, assim como qualquer profissão, né? A gente que tem todos professores e todos químicos, engenheiros, e é formação permanente. Nunca ninguém vai conseguir só com a formação que acredita, porque até subestimar isso vai com certeza resultar no fracasso, né? Achar que já sabe tudo, velho esquema, né? E na cerveja a gente sempre encontra um pouco disso, né? A gente sempre encontra os beer chatos, né? Vocês sabem bem que tem sempre uns beer chatos que faz uns cursinhos e acaba já achando que está sabendo tudo, né? Brincadeira, né, pessoal? Mas faz parte, né? Eu acho que em todo tipo de empreendimento, né, Sandro, tem esses caras que acham que sabem, tem os que estão estudando para saber, e tem aqueles pouquíssimos que realmente sabem, né? Eu ainda estou no meio ali, eu me insiro no que está tentando
aprender como é que funciona, É, né? muita experiência, é isso mesmo. Mas legal. Sobre a cervejaria, então, essa dúvida que você comentou de vai ter aí um lançamento, um evento, né? E A vocês gente, vão chegar aqui perto de casa ou não? Como é que tá? Isso é surpresa, né? Calma, né? Desculpa aí, Trajano, perguntando. Eu moro aqui no é, País dos Franceses, viu, Trajano? eu sei. O A gente Hans já já se passou encontrou em aqui. algumas festas, né? Sim, sim. Nos teus vizinhos festeiros É, aí. Um isso. abraço para eles falando nisso, Opa, né? certeza. Mas sim, a gente tá de mudança, mas lógico, o bar aqui no centro vai continuar, mas a Uhum, fábrica vai migrar para oficinas, né? Para o novo local que está ainda em construção, né? uhum, Não é já, isso vai ainda demorar um pouquinho, certo. mas Mas vai ficar você, muito legal, né? com certeza, ali vai ser Vai. um lugar muito bom aqui, né? Que agora tem um fluxo muito grande de gente, né? Mas você Próximo ao estava lago, né? dizendo, é, o lago, lindíssimo. E você estava dizendo sobre o evento, né? Que vocês estão, se quiser Isso, divulgar, então, para o pessoal, fique à vontade. a gente vai fazer, provavelmente na segunda semana de novembro vai começar a nossa München Fest dentro do bar ali, né, da cervejaria, dentro dos padrões bem alemão, né, comida alemã, bandinha alemã, né, música alemã e o chopp Munique vai ter. Opa, esse eu quero experimentar, hein? Sim, sim. Inclusive já tem um pouco lá, a gente vai já Tem? antes, tá? Sim. Agora, para a segunda semana de novembro, sai o lote novo para abastecer a festa. Né? E vai ter o Chopp Pilsen, o Chopp Lager, o Chopp IPA. A cervejaria Strasburger ela é bem democrática. Né? Uhum. Ninguém é obrigado a fazer a harmonização. A gente já tem tantas regras na vida, É é verdade. regra para tudo. Então Exato. eu Ainda incentivo mais, as pessoas a tomar a cerveja que eles querem com a comida que eles querem. Né? Não que eu desmereça os sommeliers, mas eu acho que no mundo de hoje, com tantas regras, eu prefiro dar essa liberdade para o nosso consumidor, né? E fora isso, Sandro, a Strasburger também está nos próximos dias lançando o site de e-commerce, onde nós uhum. vamos atender com garrafas o Brasil inteiro. Então, o cara que está lá em Manaus vai poder encomendar nossa cerveja, receber ela fresquinha em casa. Né? Maravilha, que ótimo. Então, É o caminho mesmo, né? a gente montou uma Mas, plataforma, né? Estamos em fase de testes agora, já final, e eu acredito que mais uns 15, 20 dias aí a nossa plataforma vai estar rodando a todo vapor, com todos os nossos produtos, né? Despachado para o Brasil inteiro. legal, parabéns, né? Parabéns, Né? o Trajano também. O, então, e você colocou um ponto aí muito legal, né? Que é a questão das regras, né? Ainda mais para tomar cerveja, já chega para tanta coisa, na hora que vai tomar uma cerveja tranquilão, mas não pode tomar essa, aquela, essa, sim. Pô, você tá gostando, curta, né? É isso que é o gostoso Cara, da cerveja. Sempre foi uma festa para, né? Essa tá na história da cerveja, né? Para muita é, gente, diversão. eu considero que a melhor cerveja é sempre aquela que você toma com a cabeça limpa, com as melhores companhias, o melhor ambiente. Não é a cerveja que é fantástica. Você pode tomar até uma cerveja de R$ 1 a lata, mas se É, tiver com bons amigos e à é, vontade e sem nenhuma pressão por etiqueta, eu acho que é, aí as coisas começam a funcionar melhor. Porque nunca vamos esquecer, a cerveja é uma bebida do povo, é popular. sim, sim. É por isso que eu queria trazer. Questão Não de é uma. França, né? Que fugia é, pro lado do vinho, e daí tinha toda a questão elitista. Daí você pegar a história, você vai vir que é para popular, né? A cerveja não pode. Eu vendo hoje, você pode ir na cervejaria, você vai tomar ou em chopp ou em garrafa,
uma cerveja puro malte da melhor qualidade possível no preço de uma cerveja industrializada nos bares da concorrência. Você não vai pagar mais caro lá no meu bar, entende? Você vai tomar uma Aí, cerveja no mesmo preço ou mais barato. Porque a gente nunca pode esquecer que a cerveja é uma bebida popular, assim como a cachaça, né? exatamente. Então, não é só aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo ela é uma cerveja, é uma bebida popular. Então, não vamos fazer disso uma etiqueta, uma regra, porque aí ela vai deixar de ser popular, entende? Sim. E ainda bem que se desenvolveu, né, nos últimos anos, todo esse mercado novo para possibilitar todas essas experiências, né, para o Sim, brasileiro. E com isso, né, até semana passada a gente estava conversando, né, a gente, por exemplo, lembrar lá, vai tomar uma Baden-Baden, né? Então uhum, você ia lá na Baden-Baden, que eu sou paulista, Campos do Jordão e tal. Poxa vida, você tomava uma e se tomasse lá em Campos do Jordão ainda, eu já cheguei a beber, meu Deus do céu, né? Você tinha é, que pensar assim, tomar devagar para sentir bem, porque sim, senão o preço era absurdo. E hoje, ainda bem todo esse aumento, né, que aconteceu, e aconteceu muito rápido, exponencialmente, eu sou uhum, testemunha também, e vivenciei isso em Ponta Grossa também. Então, a gente olha assim e fala, igual você falou, 2018, 2014, né, são 6 anos, e olha como as pessoas hoje já são muito mais interessadas, já conhecem, verdade. já tem prazer em tomar, né, e o espaço ocupado, né, tanto que até incomoda grandes até, mas como você falou, o principal é o aspecto de trazer esse mundo da cerveja, né, a gente ainda tem que fazer um beer garden, né, uma hora, né, fazer achar um Vai lugar e fazer ter, um calma, beer vai garden, ter, vai ter também, né, mas vai fazer um ter. grande, né, arrumar um campão e fazer, colocar todo mundo mesmo Nem me no fale. beer garden, né, e por aí vai. Churrasquinho. Então, né, churrar, uma coisa grande, de repente fazendo com esse aspecto. Mas tudo isso é muito legal, porque propicia as pessoas a realmente experiências, né, no mundo da cerveja, que antes a gente tinha que guardar dinheiro, né, fazer caixinha para comprar uma cerveja especial quando estava lá no mercado, e hoje você está aí, e é o que você falou, não precisa, não tem justificativa, né? Apesar de tudo é cotado em dólar, né? Esse maldito dólar de preço que tá, quebra as pernas de todo mundo, né? E tá louco, né? O malte, tudo é em dólar, Deus me livre. Esse mês a gente já teve, desde o, já faz um mês e meio que os preços de insumos vêm subindo É, gradativamente, né? Mas eu acho que ainda assim a gente consegue ser competitivo e vender a cerveja num preço de bebida popular, né? O que a gente não pode é pensar que a gente está vendendo um uísque de 15 anos ou vendendo um vinho de 3, 4 anos de envelhecimento. Não é esse o caso, né? sim, perfeito. Então, vamos respeitar isso aí. Vamos respeitar a história, né? Mas então tá bom. Hans, quero aqui agradecer de coração, né, sua disponibilidade, essa tarde prazerosa, essa conversa. Eu gostei muito. Acredito que todos aqui que participaram gostaram também. E a gente sempre deixa, né? A gente sempre pede, né? O último pedido é na próxima. Esperamos que, que seja possível o retorno do presencial e com isso a gente gostaria de fazer uma visita, né? Monitorada por você lá na fábrica, aqui agora perto de casa, no local, com os alunos. Então a gente sempre pede também, porque daí no próximo outubro, essa é a primeira edição, né? Daí no Oktoberfest, segunda edição, a gente tentar fazer até presencialmente, né? Nos locais e Seria legal, hein? né? Para levar para todo mundo, aí fazer essas apresentações, esse bate-papo e a gente continuar. Então, muito obrigado mesmo, um grande abraço. Pode Fico, também, ficamos à disposição na UEPG, né? Eu até depois eu quero conversar contigo, eu tô com equipamento alemão opa, e tenho um controle de qualidade de cerveja, eu tenho lá uma possibilidade de colocar um software lá, só para já comentei com o Ricardo, já comentei com alguns cervejeiros, e que aham, se a gente, né, a professora Elaine está aqui, minha fiel escudeira,
e a gente Aham. conseguir colocar um laboratório de química analítica ali, forte, de prestação de serviço, a gente também vai oferecer, depois eu posso até te passar lá tudo que a gente é possível. Esse é um equipamento alemão da RAP, né? Uhum. Então, ele também já vem com um pacote e propicia você fazer um controle de qualidade sobre de acetil, cor, né, amargor, então medir acompanhamento da fermentação, calor de malte, e por aí vai. Depois eu te passo lá, aí você dá uma Fantástico. olhada. Faça uma visita ou eu te faço uma visita para conhecer o Sim, equipamento e vamos o que ter. vocês vão oferecer, né, É, de serviço, né? sim, e para Mas, frente a gente ô, deve, quando instalar, a gente deve colocar. Mas a palavra é sua. Muito obrigado novamente. Sandro, eu que agradeço, agradeço a todos os participantes aí. Foi realmente muito legal o bate-papo. Parece que a gente está conversando assim despretensiosamente, então as coisas parecem fluir melhor, né? Uhum. Fico à disposição para uma próxima, se precisar, quiserem fazer visita à fábrica, só me avisar, você tem meu contato. E quando tiver a questão do equipamento, me interessa muito as análises, né? Sim, com certeza logo. Não tem, é aquele tempo da universidade, né? Mudando, arrumando, Uhum. e montando, e por aí vai. Ainda mais com essa pandemia. Mas com certeza a gente vai estreitar cada vez mais os relacionamentos. Um abração, Maravilha. pessoal. E quem quiser ir tomar um chopinho, o bar tá Ah aberto. lá, tá o convite, hein? Não esqueçam. Coronel Quem quiser, quem ficou 467, incentivado agora, tá aberto então? Tá aberto lá? aberto lá, Coronel Dulcídio 467, no centro, chopinho 6,90, o Lager, Olha o só, de malte, graça. Muito né? bom. E É por só aí vai, chegar. gente. Vamos lá tomar um chopinho, É só chegar, então. tá Então bom? tá bom. Muito Um obrigado abração aí a novamente a todos. todos aqui, né, que participaram. Logo o PET virá com mais eventos. Gostaríamos que vocês também nos acompanhassem. Então, a gente está querendo promover agora, para novembro, um evento da importância da mulher na ciência. Então, logo a gente vai estar passando notícias a todos. Grande abraço, fiquem bem, bom final de semana. Tome uma cervejinha que eu estou com vontade de tomar a minha já. Beleza. Um abração Valeu, aí. Hans. Um Até. abraço, pessoal. Tchau, tchau.